Olá, tudo bem contigo? Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa repousar em seu coração. Trago para você hoje uma reflexão registrada no livro de Judas, o verso 19. Diz da seguinte maneira: estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. A carta de Judas, ela tem um conteúdo pastoral. Ela foi escrita para confirmar os crentes em sua fé e também foi escrita para incentivar os crentes, os cristãos, a serem defensores decididos da sua fé. Naquele então, havia muitos enganadores dentro da igreja, dentro do povo. E estes enganadores, eles precisavam ser desmascarados. No verso que eu acabei de ler para vocês, ele menciona uma das atitudes desses enganadores, que era causar divisões. Ou seja, eles contrário ao espírito de união que deveria haver entre os filhos de Deus. E estes causadores de divisão, eles acabam atuando de forma egoísta, eles acabam albergando ambições que são insalubres e que afetam a esfera de ação da igreja, que afeta com que a igreja possa progredir, tanto o corpo em geral como o indivíduo. Ou seja, estas pessoas, estes enganadores que provocam as divisões, eles mostram através disso que a vida espiritual deles não existe, ou seja, é inexistente. E eles mesmos acabam se separando do corpo de Cristo e se colocando em uma posição isolada. Literalmente, o texto que nós lemos diz que essas pessoas, elas não são espirituais. Elas não têm o Espírito de Deus, porque causam divisões na igreja. São instrumentos da discórdia, instrumento para a divisão. Na verdade, nós devemos desmascarar essas pessoas. De que maneira? Fomentando a unidade, porque nós devemos ser elementos para dar liga entre os membros do corpo de Cristo. Nós devemos ser utilizados como instrumentos para unir, para aproximar as outras pessoas, para trazer outras pessoas para perto de Cristo Jesus e não para distanciar as pessoas. Devemos ser instrumentos que fomentam a unidade entre o povo de Deus. Através das tuas atitudes, através das tuas ações, outros se unirão a Cristo, ou se unirão ao corpo de Cristo, ou então irão se separar do corpo de Cristo. Você e eu, nós somos chamados para ajuntar e não para espalhar. Que o Espírito Santo possa nos ajudar e que possamos ser elementos de união e não de desunião. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.